livro que eu vou comentar no dia de hoje, de Karl Barth, A Gênese da Alma, primeira edição de 1924. Quando eu reli esse livro, após ser convidada para este evento, eu fiquei surpresa com os conceitos que Karl Barth emitiu a respeito desse assunto. Há mais de 80 anos, há exatamente 81 anos. Conceitos que ultimamente, nas últimas décadas, 2, no máximo 3 décadas, a ciência vem se ocupando desses aspectos. Então, neste livro, Karl Barth comenta, o único intuito deste livro é demonstrar a imortalidade da alma e, portanto, a vida eterna. Nosso dever, diz ele, é traçar as linhas gerais da evolução, expor com clareza a doutrina que propagamos. Então, a minha proposta no dia de hoje é pensar alguns dos conceitos emitidos neste livro e fazer um comentário sobre esses conceitos, em confronto com o conteúdo da nossa doutrina espírita e também em confronto com o chamado conhecimento de ponta da ciência atual. Então vamos lá. Na página 13 desse livro, nós encontramos o capítulo Nos Degraus da Evolução. E diz Karl Barth, o orgulho humano cavou um abismo intransponível entre o reino nominal e o reino animal. A falta de estudo, de observação, de meditação, a ignorância presunçosa permitiu o destaque do homem, classificando-o como um ser à parte na criação. Vamos comentar essa colocação de Karl Barth. Nós vamos ao paradigma antropocêntrico, lembrando que antropos do grego quer dizer homem, ou seja, forma de pensamento e de conduta que centraliza no bem-estar do homem todo o seu objetivo e o seu direcionamento. Essa história vem desde os gregos. Protágoras, o sofista, dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Mas vamos ao século IV a.C., Aristóteles, considerado o primeiro filósofo da ciência. Aristóteles concebeu os seres vivos dispostos simbolicamente em uma pirâmide, a famosa pirâmide aristotélica. Na base da pirâmide ele colocava os animais, os seres mais simples. E à medida que esses seres iam se tornando ou se apresentando mais complexamente organizados e com funções mais complexas, iam sendo colocados nos patamares mais altos da pirâmide. Até que no alto da pirâmide aristotélica, em destaque, estava representado o ser humano. Também Aristóteles foi criador da concepção de geocentrismo. Ele admitia que o universo conhecido da época tinha a Terra como centro, em volta da qual orbitavam planetas e estrelas. No classicismo e no humanismo renascentista, 2 movimentos estético-artísticos que surgiram na Itália e depois espalharam-se pela Europa, buscava-se em toda a representação cultural e artística a perfeição da obra, e o símbolo da ordem universal era o homem. Então estava definido através dos tempos o antropocentrismo ou paradigma antropocêntrico, que recomendava o bem-estar apenas do ser humano e recomendava também a exploração da natureza em seu benefício. Um filósofo do século XVII, Francis Bacon, dizia mesmo que ao explorar a natureza em benefício do homem, nós devíamos torturá-la como se faria a uma mulher para extrair-lhe os segredos. Mas a coisa se complica muito quando teólogos medievais, a partir do século V, aceitam, incorporam esse modelo de pensamento, antropocentrismo e geocentrismo, na estrutura religiosa. Então, esse conhecimento do geocentrismo e do antropocentrismo torna-se com a característica de conhecimento absolutista, ou seja, não se contesta, ele tem a força de dogma. É a época do Magister Dixit, ou seja, o mestre sentado na cátedra disse, não se contesta nada. É a época também que ciência, Estado e religiões sacerdotais se unem em um monobloco de interesse mútuo de exercício de poder. Então, essa figura, ela representa a sala da nossa congregação, lá da minha faculdade, que agora não está mais assim, ela foi reformada. Mas eu trouxe para mostrar
como essas três coisas: o ambiente do mobiliário hierarquicamente disposto, com a cadeira de espaldar mais alto no centro, onde se senta o diretor, à direita o vice-diretor e à esquerda o secretário-geral. As bandeiras ladeando esse mobiliário e ambiente da ciência, e o símbolo religioso sempre colocado nesse ambiente. Então, até hoje nós temos como resíduo, e ainda muito forte, na nossa cultura, nos nossos ambientes e mesmo no nosso pensamento, esse bloco amalgamado de ciência, Estado e religião. No século XVII vem a Revolução Científica, a famosa Revolução Científica do século XVII. Então, ciência e religião promovem entre si um desquite litigioso. Ciência passa a caminhar sozinha, agora com a característica de ciência relativista, ou seja, o conhecimento de hoje amanhã poderá ser revisto. Mas, apesar disso, a ciência a seu lado e a religião a seu lado continuam com os resíduos antropocêntricos, embora o geocentrismo já tenha sido superado. Destaco como figuras notáveis da Revolução Científica do século XVII, Galileu Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon e René Descartes, no meio de tantos outros que promoveram essa verdadeira revolução do conhecimento científico. Mas eu quero destacar a figura de René Descartes em relação a este assunto de que estamos cuidando. René Descartes nasceu no final do século XVI e entrou pelo século XVII. Mas vejam que na sua biografia existe um dado interessantíssimo. Em 1919, portanto ele contava 20 e poucos anos, relata-se que ele teve 3 sonhos consecutivos com o espírito da verdade. Isso para nós espíritas é um prato cheio. E o espírito da verdade teria lhe recomendado insistentemente que era de seu dever reconstruir o conhecimento universal. Descartes era filho de família abastada, gostava muito de ciências, de artes, de matemática, de física e assim por diante. Então ele se recolhe e passa a trabalhar nesse tema que consta da sua maior obra, que é Le Monde, publicada 14 anos após a sua morte. Nesta obra, ele faz a concepção mecanicista do universo. A obra ficou pronta muitos anos antes, mas ele reteve a publicação da obra porque exatamente nessa ocasião, Galileu Galilei estava sofrendo a perseguição e o julgamento do Tribunal da Santa Inquisição. Mas deixou a recomendação que a obra fosse publicada após a sua morte, o que foi possível apenas 14 anos após o seu desencarne. Mas por que eu estou destacando Descartes? Porque Descartes fez também a concepção mecanicista dos seres vivos. Ele admitia que o próprio ser humano e os animais eram compostos organicamente como peças de uma máquina. E ele, por influência religiosa, ele admitia que, como pensamento e sensibilidade são atributos da alma humana, os animais, a máquina animal, agia apenas por impulsos naturais, de tal maneira que uivos, gemidos, lamentos de animais, quando submetidos ao que hoje chamamos de maus tratos e crueldade, deviam ser interpretados apenas como sinais de automatismo dessa máquina. Ele ainda dizia: uivos, lamentos e gemidos, nessa situação seriam comparáveis aos chiados das rodas de carroça em movimento. Então, esse paradigma antropocêntrico, mecanicista, materialista, reducionista, e essa concepção dos animais como máquinas insensíveis permeia toda a nossa cultura. E é fantástica a concepção de Karl Bartschutel, rebatendo esse tipo de concepção. No Livro dos Espíritos, item 595, Kardec pergunta aos espíritos: os animais têm livre-arbítrio? A resposta: não são simples máquinas como supondes. Nota do tradutor Herculano Pires. Descartes ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espírito. Essa concepção, que no tempo de Kardec era bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens, infelizmente. Os espíritos a contestaram, como se vê, e a sua opinião é referendada pelas ciências. O que está acontecendo, como eu já disse, apenas nos últimos tempos.
Então o paradigma antropocêntrico, com esses novos adjetivos, mecanicista, reducionista, materialista, deixou como resíduos culturais em relação ao nosso tema de hoje, a concepção de que os animais não pensam, os animais são irracionais, os animais não têm inteligência, agem apenas por instinto, não têm alma e assim por diante. Em relação ao primeiro item, os animais não pensam, basta lermos Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, capítulo 4, quando ele fala do pensamento das criaturas e diz: o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, e se transmite em raios ultra super curtos na angelitude, em ondas curtas, médias e longas no ser humano, e em ondas fragmentárias nos animais. Então o que nós fazemos ainda hoje com os animais, com base nesse resíduo cultural que chega até nós e que ainda é muito forte? Do ponto de vista das chamadas diversões humanas, nós submetemos os animais às mais diversas situações de crueldade e de maus tratos, sejam em touradas, vaquejadas, em farra do boi, em rinhas de galo, em rinhas de cão e assim por diante, em animais de circo, na famosa caça-raposa e assim por diante. São procedimentos que nós temos que rever. Também na produção animal, eu não sei se na tela está aparecendo bem, eu coloquei a imagem de um pintinho. A produção de frangos, ela é cruel, porque logo o pintinho ele é submetido a uma debicagem em lâmina incandescente, os seus dedinhos são cortados, ele é criado numa gaiolinha, às vezes com dois outros, um ou dois outros frangos. Então, toda a produção, seja de suínos, de bovinos, de produção de leite, ainda alguém já disse, muita dor e sofrimento ainda acompanha o nosso bife na refeição e o nosso copo de leite. Também eu estou convencida que um dos lugares onde os animais mais sofrem, ainda com base nesse paradigma de que os animais são máquinas insensíveis, é nos laboratórios de pesquisa. Então os animais são submetidos às mais diferentes situações e visando o bem-estar do homem ou de outras espécies animais, mas enfim, são situações que precisam ser revistas. Então, neste capítulo que nós estamos comentando, nos degraus da evolução, que está referido na página 13 da obra de Carvajal, quando ele diz que o orgulho humano cavou um abismo intransponível entre o reino nominal e o reino animal, nós podemos, infelizmente, confirmar que isso ainda aparece em todos os níveis da nossa expressão cultural como resíduo desse paradigma antropocêntrico e da concepção de que os animais são máquinas insensíveis. Vamos agora à página 60 do livro Gênese da Alma de Carvajal. O título do capítulo é Cães nos Campos de Marte. Vocês sabem que Marte é o deus da guerra, então vamos reler. Cães nos Campos de Guerra. Então ele se refere à Segunda Guerra Mundial de 14 a 18 e comenta que só em Paris 14 mil cães foram mobilizados, muitos deles tendo sido condecorados por atos de bravura, coragem e abnegação. E no final dos relatos, que são muito sensíveis, Carvajal comenta e conclui: em vista dos fatos, não há dúvida que o cão possui uma alma. Sendo inteligente, essa inteligência não pode deixar de ser atributo do espírito. Eu lembro a vocês que isso foi escrito na primeira edição em 1924, portanto 81 anos antes do nosso momento atual. Vamos ao conteúdo da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos 597, Kardec pergunta aos amigos espirituais: se os animais têm uma inteligência, eu sublinhei, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta taxativa: sim, e que sobrevive ao corpo. Essa mesma referência está em Gênesis capítulo 3, item 21. Mas eu gostaria de focalizar, essa pergunta de Kardec está baseada em que concepção? Vamos ao item 27 do Livro dos Espíritos, conceito de trindade universal. Diz esse item do Livro dos Espíritos: só existem três coisas no universo: Deus, o Criador, Espírito e matéria. E no item 79 da mesma obra, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, também chamado princípio espiritual. Como os corpos
corpos são individualizações do princípio material. Portanto, voltando ao item 597, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. A que princípio Kardec está se referindo? Ao princípio inteligente ou princípio espiritual, distinto do princípio material. E a resposta é taxativa: sim, e que sobrevive ao corpo físico. Eu repito essa questão no alto do slide e me refiro agora à questão 23 do Livro dos Espíritos, onde de novo esse conceito é ratificado. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. No item 76, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, em todo esse contexto e texto do Livro dos Espíritos, nós vamos depreendendo o conceito de que existe um entrelaçamento entre o conceito de existência de espírito e de manifestação de inteligência, de tal maneira que nós podemos afirmar com toda a base doutrinária que onde haja presença de espírito há manifestação de inteligência, e onde haja manifestação de inteligência há presença de espírito. Na Gênesis capítulo 3, itens 11 a 13, quando se trata de instinto e inteligência, nós lemos lá: isso, os espíritos estão se referindo à inteligência, é um atributo exclusivo da alma. Repito a questão 597 como referência. E vou contar para vocês dois casos. Um episódio vivido por Divaldo em Campo Grande. Ele me contou, e quando eu editei o meu livro A Questão Espiritual dos Animais, eu escrevi a Divaldo pedindo autorização para relatar o episódio no livro. Como ele me autorizou por carta, eu vou contar para vocês que ainda não leram o livro. E depois vou contar o caso do Lorde. Divaldo me contou que certa feita foi a Campo Grande, e lá foi recebido por Dona Maria de Virges, então presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Quando ele entrou no portão do jardim de Dona Maria de Virges, por ela acompanhado e outros confrades, um cachorro enorme lhe pulou no peito e ele deu um grito de expressão. As pessoas disseram: o que foi, Divaldo? Ele disse: ah, foi esse cão, mas tudo bem. As pessoas disseram: Divaldo, aqui não tem cão nenhum. E ele, olhando para o chão e apontando, disse: esse pastor aqui. Então Dona Maria de Virges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele faleceu há meses. Então eu concluo que a mediunidade de Divaldo captou a presença do espírito do cão no ambiente, ali certamente retido pelas ligações afetivas com Dona Maria de Virges. E outra coisa interessante que se sobrepõe a esse relato: certa vez eu vinha de Recife para São Paulo e o avião fez escala em Ribeirão Preto. E atrás de mim tinha um casal de meia idade com um bebezinho de mais ou menos 1 ano, chamado Enzo. E esse neném não parava, certamente estava com dorzinha de ouvido, que acontece durante os voos. Então a avó dizia, e o avô dizia: Enzo, fica quietinho, espera mais um pouco, e assim por diante. Quando o avião parou em Ribeirão Preto, eu me levantei para pegar alguma coisa em cima e puxei conversa. As minhas filhas dizem que eu sou louca para puxar conversa, mas eu ainda perco de 9-0 da minha irmã de Uberlândia, que quando ela chega e senta, ela já fala do tempo, daí 10 minutos já está trocando receita com as pessoas. Mas então, eu disse: Enzo, você precisa ir a Londrina conhecer a minha netinha, Lívia, que é uma gatinha. Quando eu disse Lívia, a senhora, a avó do Enzo, disse assim: ah, Lívia, que nome bonito. É o nome de uma personagem de um romance. Ela jogou verde para mim. Eu devolvi o verde. É, que se passou há 2000 anos. Ela disse: ah, você é espírita. Ah, você é espírita. Ou seja, a gente encontra espírita em todos os lugares, né? Então conversamos e ela disse que era de Campo Grande. E eu me referi a esse caso que acabei de contar. Eu disse: você conhece Dona Maria de Virges? Ela disse: eu devo a Dona Maria de Virges toda a minha formação doutrinária dentro da doutrina espírita. Eu disse: como ela está? Ela faleceu há poucos meses. Então depois trocamos correspondência, mandei esse livro para ela e assim por diante, mas foi muito agradável encontrá-la na sequência desse caso vivenciado pelo nosso amigo Divaldo Pereira Franco. O caso do Lorde está relatado no livro Testemunhos do Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Em carta de Chico Xavier, de próprio punho, enviada a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, na data de 25 de janeiro de 1951, Chico diz o seguinte: que José, antes de desencarnar seu irmão, recomendou que se cuidasse muito bem do Lorde,
um animal de que eles gostavam muito. Nem era preciso recomendar, porque todos nós sabemos que Chico era muito, e é muito afeito aos animais. Mas então o Lorde viveu ainda mais alguns anos e depois começou a ficar doente, e ao desencarnar, Chico Xavier relata de próprio punho que José chegou em espírito e acolheu nos braços o espírito de Lorde e levou com ele. E Chico ainda complementa que durante muito tempo, quando José lhe vinha a ter em espírito, era sempre acompanhado do espírito do Lorde aos seus pés. Então o relato desses dois grandes companheiros e mestres da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier, estão nos oferecendo relatos comprobatórios do que está dizendo o Livro dos Espíritos e a Gênese. Sim, os animais têm espírito que sobrevive à morte do seu próprio corpo físico. Nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, tem essa figura, e nós lemos embaixo na legenda: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Estão se referindo ao próprio Lorde, que tem várias histórias nesses livros todos que contam a respeito da vida de Chico Xavier. E olha que surpresa, na Folha de São Paulo, de 19 de novembro de 90, eu dei de cara com essa reportagem: animais vão para o céu após a morte, diz padre Monsenhor italiano Mário Cancini. Ele foi chamado pelos seus superiores para explicar a sua postura. Aí ele, muito esperto e inteligente, deu uma versão que foi aceitável. Mas eu já sei de muitas pessoas, mesmo no meio católico, que já estão admitindo que os nossos companheiros de jornada evolutiva também têm alma. Então, essa referência de Karl Schutel na página 60, a respeito dos cães mobilizados, muitos condecorados por atos de bravura, e concluindo que não há dúvida que o cão possui uma alma, sendo inteligente, essa inteligência não pode deixar de ser atributo do espírito, Karl Schutel estava absolutamente alicerçado no conteúdo da nossa doutrina espírita. Outra referência de Karl Schutel na página 62 a 64, o cão de Aubry, fato narrado pelo beneditino Bernardo de Montfaucon. Estávamos na época, na França, século XIV, reinado de Carlos V. Aubry de Montdidier, um fidalgo, ele é assassinado na presença de seu cão por outro fidalgo, de nome Maquer. Esse cão, ele vê o seu dono ser sepultado, enterrado, e ele fica ali sobre esse túmulo. Mas ele vai à cidade constantemente e uiva e geme na frente dos companheiros de Montdidier e na frente dos familiares de Montdidier. As pessoas começam a estranhar, mesmo porque não se vê mais o Montdidier, e resolvem acompanhar o cão até o meio da mata onde ele foi assassinado. Aí chegam lá, fazem a escavação e encontram o cadáver de Montdidier. Recolhem o cão em casa, os familiares desse fidalgo. Passa-se algum tempo, numa reunião social, aparece Maquer, o assassino. E o cão imediatamente, em meio a todos, salta sobre ele numa atitude muito agressiva. Todos ficam assim assustados e começam a ter a suspeita de que esse indivíduo tivesse alguma coisa a ver com a morte de Montdidier. Relatam isso a Carlos V, de quem o assassinado era amigo e protegido. E ele então traz no palácio tanto Maquer quanto o cão e faz uma verdadeira acariação entre os dois. Essa cena, que é chamada de duelo entre Maquer e o cão, ela está reproduzida em salão do castelo de Montargis, na França. Então, o rei e outras pessoas começam a arguir Maquer, e ele vai se assustando de tal maneira, com a perspectiva de que o cão lhe possa atacar de novo, que ele acaba confessando o assassinato. Então, diz Karl Schutel, o cão não só presenciou e testemunhou o assassinato do seu dono, como também ele foi a testemunha que permitiu se concluir o caso e condenar Maquer. Então, o que diz Karl Schutel a esse respeito? Diz o seguinte: se naquele corpo do cão não existisse um espírito, uma alma racional, eu sublinhei e destaquei, e sentimental, ele não poderia externar os grandes sentimentos que eternizaram seus feitos. Eu grifei e destaquei essa expressão alma racional, porque mesmo dentro do meio espírita, muitos dos companheiros que admitem
que os animais tenham espírito, tenham essa dimensão abstrata de alma, de mente, de psiquismo, ainda tem uma certa restrição por aquele resíduo cultural que eu citei no início da nossa fala. Ainda admitem que não, que os animais são irracionais, essa coisa de alma racional, de atributo de inteligência, nem pensar. E eu repito que me surpreendi ao perceber que há 81 anos atrás, Karl Barchuter já tinha essa ideia de que os animais têm uma alma racional. Então o meu comentário é o seguinte: faculdades como memória, associação de ideias, crítica de situações, julgamento, planejamento de atos futuros, atitudes de livre-arbítrio e assim por diante, requerem o trabalho do lobo frontal. Mais especificamente da porção mais anterior dos lobos frontais, a chamada área pré-frontal. Então vamos lá. André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 4, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na data de primeira edição deste livro, 1947. Ele diz o seguinte: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. André Luiz, em 2 capítulos memoráveis, o capítulo 3, ele diz, estudando o cérebro, capítulo 4, a casa mental, ou vice-versa, ele elabora a concepção da nossa casa mental em 3 andares, cada um dos andares interagindo com uma parte do nosso cérebro. Então, o cérebro inicial, referido por André Luiz, interage com o porão da nossa individualidade, ou seja, com o primeiro andar. A ciência considera essa parte do nosso cérebro como cérebro emocional. O segundo andar interage com o córtex sensitivo e motor do aqui e agora. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, eu estou vendo vocês. Nós estamos trabalhando neste momento com o córtex sensitivo e com o córtex motor. E André Luiz destaca, interagindo com o terceiro andar da nossa casa mental, o lobo frontal. A ciência considera o lobo frontal, particularmente a área pré-frontal, a porção mais anterior dos lobos frontais, como cérebro racional. Então é claro que, como André Luiz diz, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. Em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, esse cérebro vai se adaptando aos diferentes momentos evolutivos da nossa jornada. E eu coloquei aqui ao lado o chimpanzé, para vocês perceberem que a parte que mais diferencia o cérebro humano do cérebro dos animais é exatamente o lobo frontal. Porque nos animais, muito embora exista o cérebro racional, exista a área pré-frontal, ela é relativamente de menor expressão em relação ao cérebro emocional do que no próprio cérebro humano. Então vamos para frente. Córtex pré-frontal. Eu trago aqui um livro, Anatomia, Fisiologia e Neuropsicologia do Lobo Frontal, de Joaquim Fuster, 1989. Então, a área pré-frontal, que está marcada em azul, ela foi estudada no homem, no chimpanzé, no cachorro, no macaco rhesus, no gato e no saguizinho. Então, percebam que os animais também têm essa área pré-frontal, como eu disse, em expressão relativamente menos intensa do que no próprio ser humano. Mas tem. A diferença, dizem os autores, é de natureza quantitativa e não qualitativa. Eu fiquei pensando nessa expressão linda que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Os espíritos estão se referindo ao cérebro inicial, ao cérebro emocional, onde nós temos o imprint do amor. O amor não é uma aquisição assim sofisticada que nós vamos adquirir nos altos patamares. Nós já temos a semente no terreno do cérebro inicial. Isso aconteceu, sabe quando? Na trajetória evolutiva, na passagem do estágio reptiliano para o estágio de mamíferos primitivos. Diz um autor que eu vou citar logo a seguida, MacLean. Nos répteis, muitas das espécies, imagine, por exemplo, uma espécie de crocodilo ou de jacaré, a fêmea já inventou de criar um ninho com os seus ovos, os filhotes já nascem aí, mas como ela inventou isso, ela tem que cuidar do ninho, tem que cuidar dos filhotes. Então, o ninho, diz MacLean, que eu vou citar logo em seguida, ele representa os primórdios desta instituição que hoje se chama lar. E o cuidar,
alguém cuidar de outro alguém aparece pela primeira vez durante o processo evolutivo. E esse cuidar representa os primórdios do que nós chamamos hoje de altruísmo. Muito embora MacLean faça a reserva. O altruísmo reptiliano é egocentrado. A fêmea cuida do seu ninho, dos seus filhotes e do seu território. E quantos de nós estamos retidos no altruísmo reptiliano? Cuidamos da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos e o resto do mundo que se dane, né? E o instruí-vos, o segundo, que precisa da atuação do lobo frontal. Então essas duas coisas, é através da instrução, é através do esclarecimento, como diz Emmanuel, a doutrina espírita é libertadora das consciências, é nesse entendimento de que o nosso amor precisa ter outro vetor, ele não pode mais ser egocentrado, ele tem que se dirigir ao próximo também, amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu achei essa citação muito própria, porque ela refere o cérebro inicial, que é emocional, e refere o lobo frontal, que é racional. Mas o autor que eu citei, Paul MacLean, ele é um dos mais eminentes neurocientistas das últimas décadas, a partir da década de 50. E ele fez a concepção do cérebro trino, da composição do nosso cérebro humano em 3 estágios, que foram adquiridos durante a evolução chamada filogenética, ou seja, a evolução de todos os estágios do reino animal. Então ele fala no estágio reptiliano, depois no paleomamífero, ou seja, nos mamíferos primitivos, e no neomamífero. Olha a data da publicação desse livro, O Cérebro Trino em Evolução, 1968. Vocês se lembram da data da primeira edição do No Mundo Maior de André Luiz, quando ele também faz a concepção trina do cérebro humano? 1947. Portanto, a concepção trina do cérebro humano, André Luiz antecipou-a em relação à ciência em 21 anos. Mas a análise de confronto desses dois conceitos é belíssima. Como eu sou veterinária e dentro da veterinária eu faço neurociência animal, eu me ocupei de estudar o cérebro dos animais. Então, esse livro, A Alma dos Animais, ele tem um enfoque acadêmico. Mas eu fiz exatamente com esse objetivo, de em estudando o cérebro, como diz André Luiz, como órgão de expressão da mente, eu queria chegar à mente, ao espírito dos animais. Então, remonto ao latim, animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo, e não alma no sentido religioso. Eu estudei o modelo de organização do cérebro humano e do cérebro dos animais e concluí, como outros autores também o fizeram, que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Estudei também a busca do chamado Rubicão cerebral, ou seja, Rubicão é o nome tomado como sinônimo de limite preciso. Os antropólogos perguntam, existe um limite preciso entre o que seja cérebro humano e cérebro dos animais? Então, os que não gostam de ver caveira, me desculpem, mas eu trouxe aí o crânio, a parte óssea da cabeça, das 4 espécies do nosso gênero humano. O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens antigo e o Homo sapiens sapiens ou sapiens moderno. Vocês percebem, olhando o lobo frontal, que é o lobo, que é a parte da testa, que ela vai se expandindo desde o Homo habilis até o Homo sapiens sapiens, porque justamente no lobo frontal é que nós vamos desenvolvendo as categorias da razão, como diz Herculano Pires, vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e assim por diante, para que com o filtro da razão nós possamos comandar o nosso cérebro emocional, que está situado, como diz André Luiz, nos porões da nossa individualidade. E estudei também a questão dos transdutores neuropsíquicos e psiconeurais, ou seja, as estruturas cerebrais que servem de ponte entre a estrutura neural do cérebro e esse mundo das ideias, no sentido e em outro sentido. Então aqui eu destaquei várias estruturas, valendo-me da figura expressa nesse livro Fantasmas do Cérebro, de 2002, e destaquei também o lobo frontal, que também é um transdutor neuropsíquico e psiconeural. Mas então eu chego à conclusão, através desses 3 enfoques, em comparação ao modelo humano, que o cérebro dos animais tem substrato neural compatível com a função de órgão de expressão da mente, como refere André Luiz. E nesse livro de Stanley Finger,
traduzido para o português em 2000, Minds Behind the Brain, logo na introdução ele usa exatamente a expressão usada por André Luiz em 1947. Diz ele: o cérebro, órgão da mente. Eu fico numa felicidade infinda quando eu consigo detectar essa correlação entre a expressão da ciência e a expressão do conteúdo da nossa doutrina espírita. Mas sempre tenho percebido que os conteúdos da doutrina antecedem o de expressão da cultura humana. Entre os muitos trabalhos que destacam a inteligência, como diz Carbajal, a alma racional dos animais, eu quero destacar uma publicação da Revista Internacional de Espiritismo, aqui de Matão, de maio de 2005, do nosso companheiro Ricardo Orestes, falando sobre a inteligência animal. E ele coloca a foto do golfinho. Os neurofisiologistas que estão estudando o golfinho estão impressionados com a sua capacidade de memória, de interação com o ser humano e assim por diante. Um deles chegou a dizer que se o golfinho fosse um animal da terra, ele poderia ser o nosso serviçal. Tal é a capacidade de entendimento e de correlação comunicativa entre golfinhos e seres humanos. Então, vamos agora a outra fala de Carbajal. Quando ele se refere a instinto, inteligência, raciocínio e memória, ele diz o seguinte: todos esses atributos do espírito humano encontramos-los também nos animais, embora menos desenvolvidos, como a própria ciência já admite. O que vem confirmar nossa tese, segundo a qual o animal tem uma alma imortal, perfectível, e não havendo solução de continuidade entre o reino animal e o reino hominal, claro está que a alma aperfeiçoada, peraí que eu fiz uma bobagem, a alma aperfeiçoada do animal, depois de passar o ponto de junção que une os dois reinos, começa novo tirocínio na humanidade. Eu destaquei, donde ainda se conclui que o homem também atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Muito embora esse assunto seja controverso no meio espírita, eu encontrei na doutrina, e eu sou plenamente, a minha opinião pessoal é plenamente favorável à evolução, tanto orgânica quanto evolução espiritual. A ciência hoje admite isso. Eu fiquei tão preocupada com esse assunto que eu fui à USP, no Instituto de Biociências, há uns 4 anos atrás, e fiz um curso como aluna especial com o professor Walter Neves, que é o Papa da Evolução Humana aqui no Brasil. Então lá eu aprendi que as 4 espécies do gênero humano, que eu já citei, vieram de uma espécie de macaco, Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. De um macaco cujos fósseis foram encontrados no sul da África e que apesar de macaco já tinham postura ereta. Vamos ver o que tem na doutrina a respeito dessa citação de Carbajal. Livro dos Espíritos 606A. Kardec pergunta: a inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único? Vocês se lembram da questão 27 do Livro dos Espíritos. Kardec está se referindo ao princípio inteligente ou princípio espiritual. Resposta: sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos, expressão utilizada naquela época. Livro dos Espíritos, questão seguinte: onde cumpre o espírito, entenda-se humano, essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Emmanuel, em Alvorada do Reino, nos esclarece: o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Na Gênese capítulo 11, item 15, é admirável a maneira como Kardec se expressa sobre esse assunto, atendendo o espírito do método científico ao método racional, instituído na Revolução Científica do século XVII. Kardec trata do assunto como hipótese, porque a ciência é feita de hipóteses. Então ele coloca no título do capítulo: hipóteses sobre a origem do corpo humano no planeta. Porque como é que apareceram os primeiros corpos humanos no planeta? E nesse texto nós lemos: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. No Livro dos Espíritos, questão 612, eu li a respeito de metempsicose, porque quando eu li essa citação da Gênese, eu fiquei preocupado. Eu disse: meu Deus, mas isso não caracteriza metempsicose?
espíritos humanos encarnando-se em corpos de macacos. Fui varrer outra vez o livro dos espíritos, mas Kardec, que é muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Então, na 612, ele pergunta se espíritos humanos podem encarnar-se em espíritos de animais. Situação que caracteriza a concepção de algumas civilizações antigas, como é o caso do Egito. Então, os espíritos respondem: não, o rio não remonta à fonte. Então, eu fiquei pensando, se espíritos humanos não podem encarnar-se em corpos de macacos e encarnaram, qual é a explicação? Fui olhando, fui estudando e encontrei em várias citações, Livro dos Espíritos 609, Gênesis 11, 23, Livro dos Espíritos 612, a seguinte citação: o espírito humano, entenda-se, entrando no período de humanidade. Ora, só entra num período quem está fora do período. Então, esse espírito, ele vem vindo durante todo o processo evolutivo, e como diz Kaiba-Schutel, sem haver solução de continuidade, ele acaba entrando no período que chamamos de humanidade. Pronto, está feito o entendimento da maneira como, hipoteticamente, espíritos humanos vieram encarnar-se em corpos de macacos, e depois nós sabemos por outras informações dos espíritos luminosos, que por influência dos engenheiros genéticos do espaço, esses corpos de macacos foram modificados geneticamente para atender à condição encarnatória desses espíritos que vieram povoar a Terra. E eu quero chamar a atenção para um fato interessantíssimo, de que Kardec e Darwin foram contemporâneos. Mas Darwin cuidou muito bem da evolução orgânica, e Kardec foi além. Cuidou, além da evolução orgânica que ele trata na Gênese, também da evolução espiritual. Ou seja, é um passo que nós poderíamos dizer quase atrevido naquela época, de levantar um assunto que ainda hoje é controverso, mesmo dentro da nossa doutrina. Haeckel, um biólogo do século XIX, ele emite em 1891 o enunciado de que a ontogênese recapitula a filogênese, ou seja, onto do grego quer dizer ser, gênese formação. Filo quer dizer as várias espécies animais em evolução. Então a ontogênese recapitula a filogênese. Esses dados de que a ontogênese recapitula a filogênese vêm afirmar, vêm confirmar, vêm ratificar essa hipótese de que da sequência evolutiva dos animais para o ser humano e depois para a angelitude da evolução orgânica. Então vejam aqui à esquerda uma pata de uma galinha de 5 dias, de um embrião de galinha de 5 dias e um embrião humano de 6 semanas. Então, as fotos são do fotógrafo Lennart Nilsson, um fotógrafo sueco. Embrião humano de 31 dias e de suíno de 21 dias. Se vocês prestarem atenção, existem as fendas braquiais e os arcos branquiais que estão na fase adulta dos peixes, ou seja, a ontogênese recapitula a filogênese. Dentro da ciência, esse enunciado é controverso. Alguns aceitam, outros não aceitam. Mas nesse caso em particular, eu aceito plenamente. Um embrião humano de 6 semanas e um embrião de suíno de 4 semanas. A paridade de formas e de disposições, inclusive dos chamados anexos fetais. Embrião humano de 9 semanas, de suíno de 4 semanas. Também muita semelhança entre eles. Macaco de 18 semanas e mostrando as suas mãos também esse outro macaco de 16 semanas. Esse macaquinho aqui da esquerda está tão preocupadinho, coitado, porque ele é um macaco rhesus, né? É o eleito aí nos laboratórios de neurociência e de virologia, assim por diante. Então ele está preocupadíssimo, ele diz: meu Deus, eu vim aqui nessa encarnação, será que eu vou parar num laboratório, num zoológico? O que será de mim? Vocês, protetores de animais, me socorram, e assim por diante, né? É o que nós estamos procurando fazer. Então a ciência de hoje, o que ela fala em relação a esse comentário de Kaiba-Schutel, né? De que existe um processo sequente de evolução orgânica dos animais para os seres humanos. A engenharia genética, através desse trabalho de Chueco, Quase Humanos, publicado na revista Newton, diz o seguinte, comparando o genoma humano com o genoma dos animais. Os chimpanzés têm um genoma que é parecido com o nosso em 94,4%.
Os bonobos, outra espécie de primatas, 98%. Os gorilas, 97%. Os orangotangos, 96,3%. No final desse curso que eu fiz lá no Biociências, com o professor Walter Neves, ele disse: eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Se vocês encontrarem alguém na Praça da Sela, em São Paulo, que segurem vocês pelo braço e digam, você diga sim ou não. Nós viemos ou não viemos do macaco? Todos nós dissemos sim. Ele disse, vocês ainda acrescentem. Não é que nós viemos do macaco, nós somos macacos. Somos primatas, né? Somos do mesmo tronco de primatas e os estudos de código genético estão mostrando isso. Nas ciências da vida, a vida manifesta-se em todos os seres vivos com a mesma linguagem, estímulo e resposta, desde a ameba ao elefante, como eu costumo dizer para os meus alunos. Então, a vida do homem não é diferente em expressão biológica da vida de qualquer outro ser vivo, né? O grande mistério é o seguinte, por que o protoplasma, que é a essência da célula, é sensível a estímulos? Uma vez que essa linguagem ela se expressa no binômio estímulo e resposta. É um grande mistério para todos nós e para a ciência. Todos os animais têm protoplasma, todos os animais são sensíveis. Ainda nas ciências da vida, nos anos 60, Bateson emitiu um novo conceito de mente, tirando aquele conceito de mente, afeto a espírito, a alma, portanto, a essa conotação religiosa. Foi uma coisa muito boa, porque ele diz assim, mente é o processo cognitivo de expressão da vida. Ou seja, todos os seres vivos têm mente, não é? Porque todos os seres vivos sabem como fugir dos agentes agressivos, sabem sobreviver, sabem se reproduzir e assim por diante. E Maturana e Varela também nessa década lançaram o conceito da organização autopoética dos seres vivos, ou seja, eles acham que existe um autoprograma que rege o desenvolvimento de cada ser vivo. Agora, se pergunta, quem é que fez esse programa, não é? Qual é o agente causal do programa? Porque o ser vivo é capaz de desenvolver de maneira autopoética esse programa, mas alguém fez o programa, não é? E o alguém nós já sabemos, é o espírito que é inteligente. E a vida também é um processo de manifestação anentrópica. A segunda lei da termodinâmica, a entropia, a manifestação da vida contraria a lei da entropia. Então os físicos estão debandando para o terreno da biologia, porque nenhuma das leis da física explica a manifestação da vida no processo biológico. Pelo contrário, a manifestação da vida ainda contraria a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Os autores costumam dizer que o processo de manifestação da vida é anentrópico, ou tem entropia negativa. Aí está outro mistério. Conceito atual, Caibach-Schutel, que Caibach-Schutel antecipou esse conceito em 81 anos. Os animais não são simples máquinas cartesianas. Eles são seres sencientes. Essa palavra vem do latim senciens, quer dizer que sente, que tem sensações. Eles têm sensações, eles podem fruir sensações de bem-estar, de alegria, ou de dor, sofrimento e assim por diante. Então eu cito aqui dentro da ciência alguns trabalhos para mostrar como a ciência está se inserindo nesse novo conceito de que os animais são seres sencientes. Perguntando se os animais têm inteligência. Eu cito o trabalho de Roger Fuchs, um biólogo americano, que foi estagiário do casal Gardner, que estudou a linguagem dos chimpanzés e de outros primatas. O livro em português chama-se O Parente Mais Próximo. E aqui está uma das chimpanzés que foram das primeiras a aprender o que Roger ensinou aos chimpanzés, a linguagem gestual dos surdos mudos. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam uma nova forma de comunicação, através da qual deixaram vir à superfície muitos conceitos que nós admitíamos houvesse apenas na mente humana, como conceito de tempo, de passado e de futuro, conceitos abstratos, linguagem simbólica e assim por diante. Então, eu cito esse outro trabalho, esse aqui da esquerda é do mesmo Roger Fuchs, foi uma reportagem que aconteceu aqui na Globo Ciência, que hoje se chama Galileu. Eu colaborei com essa matéria. E lá na USP, em São Paulo, a equipe do professor Cesarades está fazendo um trabalho subsidiado pela FAPESP, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, sobre os macacos muriquis,
sobre o conteúdo de linguagem de expressão dos macacos muriquis. E olha o título da reportagem, ele quase fala. Eles estão impressionados com a riqueza de conteúdo da linguagem dos muriquis. E o nosso papagaio brasileiro, sabe o que diz? É uma tese de mestrado que está sendo desenvolvida também nesse mesmo setor, também subsidiado pela FAPESP, foi matéria da Folha de São Paulo de 29 de janeiro agora de 2005. Então, as pessoas estão percebendo o seguinte, que quando o papagaio fala alguma coisa, às vezes repetindo a nossa expressão, na realidade ele tem conotação semântica do que está falando. Então, quando você diz bola amarela ou cubo vermelho, ele sabe distinguir o vermelho do azul do verde, sabe dizer a cor e sabe reconhecer a forma dos objetos. Então, é um estudo que está sendo feito em aves a respeito dessa busca de confirmar a inteligência dos animais. Olha esse livro, A Pré-História da Mente, Steven Mitten, 1999. O autor estuda o conteúdo hipotético da mente dessas 4 espécies do gênero humano e também dos animais chamados hominoides, aqueles que mais se parecem com o gênero humano. Então, outros trabalhos que vêm vindo aí. Donald Griffin, Animal Minds, as mentes dos animais. O Griffin, na década de 60, juntamente com outros companheiros, ele descobriu a maneira como os morcegos se orientam espacialmente. Olha o Dog's Mind, Mente dos Cães, também do Bruce Fogel. E esse trabalho que eu vou citar em seguida é muito interessante, do Gallup, 1970, publicado na Science. Ele percebeu o seguinte, os psiquiatras dizem que os bebezinhos humanos reconhecem a própria imagem no espelho por volta de 1 ano e meio. Ele começou a fazer esse teste nos animais e descobriu que os chimpanzés reconhecem a própria imagem no espelho. Isso se chama autoconsciência. E diz ele, sem uma identidade própria seria impossível a alguém reconhecer-se. Então aí está a ciência mostrando isso. E na fase final aqui da minha fala, eu vou tratar das implicações éticas desse conhecimento que Karl Bardschutter nos trouxe, que a ciência nos traz e que o próprio conteúdo da nossa doutrina nos traz. Temos o direito de dispor dos animais, como fazemos até hoje, nos chamados espetáculos de diversão humana, nos laboratórios de pesquisa, nos vários setores de produção de produtos de origem animal e assim por diante. Olha o Carl Sagan, o que dizem os dragões do Éden. Se os chimpanzés têm consciência, se têm capacidade de abstração, não devem eles ter acesso àquilo que se convencionou chamar até agora de direitos humanos? Que inteligência terão de atingir até que seu assassínio seja considerado crime? Olha o Griffin, o mesmo lá dos morcegos. Em termos científicos, nossa premissa de que os animais não têm consciência está se tornando cada vez mais questionável. Além do mais, há implicações morais e éticas nesse conhecimento. Olha o Sheldrake, criador da teoria dos campos mórficos. Que saudades do nosso querido Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Diz ele, os cães sabem quando seus donos estão chegando. Título de um livro publicado em 1999. Ele luta pelo reconhecimento científico de sua tese sobre telepatia animal. Ele acha que os cães se comunicam telepaticamente com os seres humanos. E essa matéria também foi texto da revista Época, de abril de 2004. E o jornalista diz o seguinte, referindo-se à citação de Sheldrake: existe um tabu contra tudo que não é exato. Os cientistas precisam se abrir para a espiritualidade. Olha um cientista falando em espiritualidade. Então, esse termo, ele é utilizado no nosso meio à maneira de William James. É diferente o conceito de espiritualidade do conceito de religiosidade. Ele diz respeito a todos os procedimentos que possibilitam transcendência ao ser humano. E dentro do meio acadêmico da ciência, essa transcendência tem que ser feita através da ética. Para terminar, eu coloquei esse título, Os Animais Nossos Companheiros, referindo-me à citação da página 89 do livro de Karl Bardschutter. Ele conta o caso do leão de São Jerônimo. Na página 107, os cães da Cruz Vermelha, que localizavam mortos e feridos, carregavam medicamentos e ataduras, atuavam como carteiros e auxiliares dos sentinelas. E na página 81, há o caso de Santo Antão e o porco. Eu não vou contar os causos, porque não dá tempo, mas vou deixar
a oportunidade para vocês irem diretamente ao livro de Caiba Schutel. Então eu vou passar umas fotos bonitas aí, mostrando os animais como nossos companheiros, para compensar aquelas feias que eu mostrei anteriormente, viu? Então temos cenas aí enternecidas, né? Entre os seres humanos e os animais. Aliás, as crianças particularmente têm uma afeição, têm um relacionamento afetivo muito bonito com os animais. Essa foto, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é uma menina com síndrome de Down que está sendo acariciada por um animal num dos parques da Inglaterra ou da França. Porque há uns 30 anos atrás, passeando com essas crianças, inclusive com crianças autistas, os acompanhantes perceberam que crianças que não se comunicavam com ninguém acabavam expressando sorriso e gestos em relação aos animais. Criou-se a partir daí a chamada zooterapia, ou seja, a utilização de animais na recuperação de pacientes humanos. É um trabalho muito bonito. Aqui o treinamento de macaquinhos de várias espécies no atendimento de pessoas tetraplégicas. Então esse macaquinho treinado, ele tira o sapato da pessoa, ele põe a fita no som, ele maquia a pessoa, ele traz água, traz o suco e assim por diante. Olha como os animais nos auxiliam, né? E eu cito esta referência do Padre Germano no livro Memórias do Padre Germano, de Amália Domingos Soler, edição da FEB. Tem um trecho que ele diz o seguinte: ah, sultão, sultão, que maravilhosa inteligência possuías, quanta dedicação te merecia a minha pessoa, perdi em ti o meu melhor amigo. Outrora, quando me recolhia ao meu tugúrio, quando prosternado ante o oratório rezava com lágrimas, quando lamentava as perseguições que sofria, era ele que me escutava imóvel. Agora sei que estou só. Olha que beleza a expressão do Padre Germano. Então eu trago aqui a figura luminosa de Francisco de Assis e quero me referir a muitos outros espíritos que fizeram obras magníficas. Eu não tenho nem tempo nem oportunidade de citar todos, mas em nome desses todos eu cito Ernesto Bozano, que fez o livro Os Animais Têm Alma. Ele relata 130 casos de manifestações metapsíquicas nos animais. Gabriel Delany, em Evolução Anímica. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, e assim por diante. Mas eu quero me referir, quase para terminar, a essa figura histórica que nós conhecemos como defensor da causa da libertação da escravatura, né? José do Patrocínio. José do Patrocínio era filho de uma escrava negra e de um padre, que não reconheceu a sua paternidade, é claro, e colocou nele o nome de José, porque é o nome católico de maior base, e Patrocínio porque o santo do dia tinha alguma coisa que referia essa expressão. José do Patrocínio foi criado nos ambientes da igreja e à custa do que ele se aculturou. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, tornou-se jornalista. E ele tinha uma coluna no jornal A Notícia. E várias vezes o artigo dele referia-se aos animais. E ele dizia: eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que eles sofrem conscientemente as revoltas da injustiça humana. José do Patrocínio estava escrevendo esse texto quando ele se sentiu mal e caiu debruçado sobre a mesa e desencarnou. Ou seja, a última atitude enquanto encarnado desta figura histórica, José do Patrocínio, foi de libertação da escravatura também dos animais. E Bilac, o nosso poeta parnasiano, contemporâneo de Patrocínio, ele diz o seguinte: o espírito do Redentor, José do Patrocínio, ao despedir-se da existência, desenvolvia e apurava sua capacidade de amar. Já não era somente o amor de uma raça infeliz que lhe enchia o coração. Era o amor da vida, amor de tudo quanto vibra e sente, de tudo quanto rasteja e voa, de tudo quanto nasce e morre. Que beleza! Vamos a Missionário da Luz de André Luiz. O mentor Alexandre nos recomenda: a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Esse livro, Aprendendo a Respeitar a Vida, organizado por Hildegard Bromberg Richter. E essa imagem é muito bonita, e ela diz o seguinte:
essa cachorra Doberman estava presa e ela ficou retida numa casa que estava sendo incendiada. Esse bombeiro heroicamente entrou na casa e conseguiu salvar essa cachorra Doberman. E a colocou no gramado em frente à casa. Ele voltou à casa para terminar o seu procedimento. E no final, quando o incêndio já estava dominado, ele também foi à grama e lá se sentou para se refazer. Então, a cachorra, quando o viu sentado, ela se levantou e foi se dirigindo a ele. O fotógrafo que ali estava se assustou e disse: o que será que essa cachorra vai fazer? Levantou a sua câmera e flagrou esse momento lindo em que a cachorra vem e agradece ao bombeiro através de um beijo carinhoso e lambido, né? A sensibilidade que ela teve de salvá-la e salvar os seus filhotes. Ambos estão muito queimados, como vocês podem perceber, mas é uma cena realmente maravilhosa. E eu ofereço a minha gratidão à Branquita, minha gata, que os meus netinhos chamam de Piquita. A Piquita está o tempo todo, muito obrigada. A Piquita está o tempo todo comigo, em todos os lugares e com o Flávio, e especialmente quando eu estou preparando as minhas palestras, como é o caso desta palestra. Ela estava sempre lá, junto comigo. Então, olha aqui mais uma cena bonita. Mais outra cena bonita da mãe gorila aí com seu filhotinho, né? Eu deixo o meu abraço primata para vocês. O meu abraço de coração. E agora eu vou terminar voltando a Caibar-Schutel. Caibar-Schutel, na página 118 do seu livro, ele diz... Ele recomenda que nós amemos os animais e diz o seguinte: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Jesus, que nasceu num estábulo, entre os animais, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. E infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Que assim seja. Muito obrigado.